Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês novamente, nessa manhã, que não está tão fria igual a manhã da quarta-feira passada, graças a Deus. Obrigado, Marcos, mais uma vez pelo convite, obrigado a toda a equipe do PB também pela oportunidade. O Cleiton, no versículo que ele leu e declarou como palavra rema na vida de vocês, ele já fez um resumo daquilo que eu vou falar, Cleiton, que é um pouquinho sobre não temas. E para isso, eu quero ler um texto que todos vocês conhecem, está lá em Mateus 25, é a parábola dos talentos. Está escrito assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Eu soube agora há pouco que, na semana passada, o mesmo texto foi usado pelo Pape para falar sobre o tema específico que ele trouxe. Eu não pude vir semana passada, mas eu soube que foi sobre a parábola dos talentos também. E eu não sei vocês, eu tive o privilégio de crescer na igreja e muitas vezes eu ouvi esse texto e eu imaginava sobre os talentos. E eu confesso para vocês que eu imaginava uma barrinha de ouro, que o cidadão ia lá, fazia um buraco e enterrava aquela barra de ouro. E eu fui pesquisar esses dias e descobri que 1 talento é igual a 6.000 denários. Daí vocês falam, mas o que é um denário? Um denário é um dia de trabalho, ou seja, 1 talento é igual a 6.000 dias de trabalho. Eu fiz uma conta pensando na diária de uma pessoa que trabalha na área da limpeza, de uma diarista, que vai te cobrar ali 200 e pouquinho, mais o valor do vale transporte. Fiz uma conta em cima de R$250. Dessa forma, aquele servo, para o que ele entregou 1 talento, ele entregou no dinheiro de hoje, nos dias de hoje, em reais, 1,5 milhões de reais para um dos servos, para o que recebeu 2 talentos, 3 milhões de reais, para o que recebeu 5 talentos, 7,5 milhões de reais. Eu sei que isso é pouco para vocês, mas é um valor grande para enterrar. Falem amém, é pouco, né? Amém, glória a Deus. Aquele que tinha 1, enterrou 1,5 milhão, nem colocou nos juros, na caixinha do Nubank, para render 100% do CDI, enterrou. O que tinha 2 talentos, entregou 6 milhões. E o que tinha 5 talentos, entregou depois algo em torno de 15 milhões de reais para aquele servo. Mas eu quero conversar com vocês hoje sobre aquele que enterrou, e o motivo pelo qual ele enterrou. E essa palavra nasceu no meu coração, porque como o Cleiton disse, eu estou nesse cargo, na presidência da FASE, e tenho tido a oportunidade de estar em diversas mesas com pessoas muito importantes da nossa cidade, do nosso estado, com empresários muito ricos. Eu, às vezes, até estou sentado em alguma mesa, daí eu paro e penso, meu Deus, eu via vocês na TV, agora o que eu estou fazendo aqui? Mas foi Deus que coloca a gente nessas mesas, porque, na verdade,
todos esses cargos estão sujeitos a ele. Mas eu tenho ouvido de todas essas pessoas a mesma má notícia. Todas elas estão com medo. Todas elas estão com medo do futuro. Isso começou a me incomodar, mas passou a me incomodar mais quando eu comecei a ouvir dos empresários cristãos a mesma má notícia. Eu estou com medo. E eu separei 4 notícias que eu tenho ouvido tanto dos cristãos quanto dos não cristãos. Eles têm falado sobre taxa de juros alta que está impedindo investimento, aumentando a inadimplência. Eles têm falado sobre todas as guerras do mundo, a guerra do Irã, a guerra da Ucrânia, e escuto todos os dias. E você já ouviu que o Trump vai atacar a Cuba agora, né? Todo dia o Trump vai atacar um novo lugar, segundo esses empresários. Também tenho ouvido falar sobre o preço do petróleo, que vai fazer disparar a inflação, e daí as empresas já não estão aguentando por causa da taxa de juros, e a tendência é só piorar. Mas tem uma que, entre os empresários brasileiros, tem sido o grande assunto, desde o ano passado, e não era para ser preocupação nossa, porque quem nos guia é Deus, acima de todo controle do governo do nosso país está Deus, mas são as eleições presidenciais também. Todo mundo preocupado, todo mundo falando, meu Deus, e se for o Lula? E se for o Bolsonaro? E se for o Zema? E se for o Flávio Bolsonaro? Gente, nós não somos guiados por quem vai ganhar a eleição. Nós somos guiados por Deus que governa, inclusive, sobre aquele que vai ganhar a eleição. O Deus que já sabe quem vai ganhar a eleição. Tem gente aí preocupada sobre quem vai assumir em 1º de janeiro. A gente nem sabe se quem está concorrendo hoje vai estar vivo em 1º de janeiro. E você está aí tremendo, preocupado, como se quem decidisse a vida de cada um de vocês é o governo que está aí ou o governo que virá. E esse medo tem feito muitos empresários cristãos, inclusive, enterrarem os seus talentos. Deus tem dado muitas estratégias para muitos aqui. Nós temos recebido muitas palavras, mas tem muita gente que está paralisada pelas más notícias. Deus tem colocado pessoas para falar na vida de muitos aqui sobre avançar, sobre crescer. Mas você tem preferido muitas vezes ouvir as más notícias que estão por aí. Você começa ligando o jornal da manhã e termina o dia assistindo o jornal também. É importante, nós precisamos nos informar, mas isso não pode ser o controle das nossas vidas. Deus quer que você multiplique. Deus é um Deus de multiplicação, mas são as suas atitudes que farão uma grande diferença. Você pode focar nas más notícias que o mundo está trazendo, ou você pode ficar com a palavra de Deus. Tem um texto que vocês conhecem muito bem, está lá em Gênesis 1, 28, é a primeira conversa de Deus com o homem. E Deus diz assim, e a palavra diz assim, e Deus os abençoou, ou seja, eles já estavam abençoados antes mesmo dele falar, vocês também já estão abençoados. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra, e a sujeitai e dominai sobre ela. Ou seja, Deus não é um Deus de ficar parado, Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus de crescimento. E a gente sempre lê esse texto de forma quase que romântica, como a criação do mundo, mas é a primeira ordenança de Deus para o homem. Frutifique, multiplique, enche a terra, sujeite-a e domine sobre ela. Então, não, independente das más notícias, independente daquilo que você tem ouvido, você tem uma ordem de Deus, que é crescer, que é avançar, que é multiplicar. O Cleiton até citou esse versículo, mas olha o que Deus diz para Josué quando ele está para entrar na terra prometida. Moisés morreu, agora Josué assumiu a função de liderar Israel. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não temas, porque o Senhor é contigo, por onde quer que você ande.
Não é para você ficar parado, é para você continuar andando. Atravesse o Jordão, que é aquela terra que eu te prometi, eu já te dei, mas você tem que andar. Em Deuteronômio também, a palavra diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o teu Deus é o que vai contigo. Mais uma vez, Deus falando de movimento. Não é o Deus que vai ficar aqui contigo. É o Deus que vai avançar com você. É o Deus que vai contigo. Não existe como avançar se eu enterrar o meu talento com medo. Quem multiplica não espera o cenário ideal, mas age. Se você ficar esperando o cenário ideal, agora está o governante que eu concordo, agora a economia está indo bem, agora a bolsa está subindo, agora o petróleo baixou, agora a inflação está caindo, os juros estão melhores, você não vai avançar nunca. Nunca o cenário nesse mundo, no sistema desse mundo, vai estar ideal. Mas nós precisamos continuar avançando. E como eu disse lá em Gênesis, Ele já nos abençoou e Ele já nos deu uma ordenança de multiplicar, de encher a terra. Medrosos não multiplicam. Se você está aí sentado com medo, esperando quem vai ganhar a eleição, vou te dizer, medrosos não multiplicam. E se o candidato que você não quer ganhar a eleição? Você vai ficar mais 4 anos com medo, sentado, esperando um milagre, esperando o próximo cenário ideal e não vai multiplicar? E pior do que isso, medrosos perdem até aquilo que têm. Vocês conhecem a continuidade daquele texto, eu tenho certeza disso. Aquele que enterrou o talento, quando o senhor dono dos talentos voltou, ele tirou aquele 1 talento, chamou ele de servo mau e entregou o talento para aquele que já tinha recebido 5 talentos e multiplicou para 10. Ou seja, quem tem medo, quem fica esperando o cenário ideal, quem não multiplica, perde até aquilo que tem. E foi dado aquele talento para quem já multiplicava, para quem já estava andando, para quem já estava avançando, mesmo em meio ao cenário difícil. Você acha que os outros 2 não tinham também medo daquele senhor? Medo do resultado que ia entregar para aquele senhor? Mas eles também confiavam na palavra. Eles sabiam que tinha uma unção de multiplicação sobre a vida deles, e por isso eles saíram, e a Bíblia diz que eles saíram imediatamente para multiplicar. Lá em Êxodo, quando Israel saiu do Egito, andou por alguns dias e deu de frente com o Mar Vermelho. Uma má notícia, como é que eu vou atravessar o Mar Vermelho? Só que a notícia piorou. Os egípcios estão vindo. E daí o povo começa a reclamar, o povo de Israel não é muito fácil, mas muitas vezes a gente também não é muito fácil. A gente vê o cenário e já começa a reclamar. Eles não viam nenhuma saída. O que eles vão fazer? E Moisés foi consultar Deus. E eu vejo Deus assim, quase que dando uma bronca em Moisés, e ele diz assim: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quero dizer para vocês, por que vocês ficam clamando a Deus pelo cenário ideal? É para vocês marcharem, é para vocês andarem, é para vocês avançarem, é para vocês crescerem. Da mesma forma, Abraão estava lá, teve um sonho, Deus falou com ele, e Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Abraão teve que deixar tudo aquilo que ele conhecia. Ele deixou as religiões que o povo dele seguia, que eram várias, e ele teve que caminhar em direção a algo que ele nem conhecia, uma terra que ele não sabia onde era, com um Deus que ele havia acabado de conhecer, mas ele escolheu avançar, porque ele escolheu crer na palavra de Deus. E a palavra era: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, avança. Deus não é Deus daqueles que ficam esperando, Deus é Deus daqueles que avançam. Davi, eu até estava assistindo, tem uma série nova que chama A Casa de Davi, quem puder assista, porque é muito boa, está lá na Amazon. E Davi chegou lá onde estava acampado, estou fazendo propaganda, né, Marcos? Davi chegou onde estava acampado
o exército de Israel, e aquele filisteu, o gigante, gritando contra o povo de Israel durante muitos dias. E Davi tinha uma palavra. Davi confiava na palavra. E daí ele pergunta: quem é esse filisteu para falar contra o exército do Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel? E a Bíblia diz em 1 Samuel 17:48, ele correu na direção da batalha para enfrentar o filisteu. Davi não ficou imóvel com medo, ele podia ser mais um lá, que ia ficar com medo. Generais experientes estavam lá com Saul e estavam com medo. Mas Davi, o menino, o pastor de ovelhas, que sabia que já era abençoado, que sabia que tinha uma unção sobre a vida dele, saiu correndo e enfrentou o filisteu. E venceu, porque existia uma palavra sobre a vida dele, porque existia uma palavra sobre o exército de Israel. Existe uma palavra também sobre as nossas vidas, para a gente derrubar todos os gigantes que nós estamos enfrentando. Josué, da mesma forma, eu citei o versículo anteriormente também. Deus diz para ele lá em Josué 1:2, levanta-te agora, passa esse Jordão. E várias vezes ele diz, seja forte e corajoso. A promessa existia da conquista da terra prometida, mas era necessário passar o Jordão. Ah, mas do outro lado tem gigantes, do outro lado tem os exércitos inimigos. Vou ficar parado aqui, mais 40 anos, já tinham ficado 40 anos rodando o deserto, porque 40 anos atrás foram ver a terra prometida e ficaram com medo das más notícias. Eles tinham a opção, ficar mais 40 anos ou atravessar o Jordão. Josué teve coragem e atravessou o Jordão. Nós precisamos permanecer na palavra. Não podemos deixar o inimigo roubar as palavras de vida que temos com as más notícias deste mundo. E quais são as palavras de vida? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz várias vezes para nós não temermos. Deus sabe que muitas vezes, em alguns momentos, nós vamos ter medo. Mas a questão não é você se livrar do sentimento do medo. A questão é você avançar independente do medo, porque você confia na palavra de Deus. Romanos 8,15 diz assim, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Isso que me incomodou mais quando eu estava conversando com todos esses empresários. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Ou seja, aqueles que muitas vezes eu sento nas mesas e fico conversando e eles começam a falar de todas as tragédias econômicas que eles esperam que aconteça, tudo bem, o ímpio não tem paz, eu consigo entender. Mas a partir do momento que eu estou ouvindo empresários cristãos, que são filhos, que não receberam o espírito de escravidão, mas receberam o espírito de adoção de filhos, daí a gente já não consegue mais entender. Nós não precisamos temer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Filhos não precisam temer, pois a sua provisão vem do Senhor. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Mais uma vez a palavra de Deus nos dizendo que nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo de nada, nós não precisamos ter medo das questões econômicas, das notícias econômicas desse mundo. Dize aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa, Deus, ele virá e vos salvará. Mais uma promessa para nós, mais uma promessa para aqueles que decidem avançar. Aqueles que continuam com o talento enterrado, não recebem nenhuma dessas promessas, porque essas promessas é para quem tem fé. Tem um texto que eu gosto muito, que diz assim, está lá em João 14, 27, que diz assim, deixo-lhes a minha paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, a falsa paz do mundo. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. É Jesus dizendo. Para avançar, eu recebo a paz de Cristo que excede a todo entendimento.
Eu e você temos a paz de Cristo que excede a todo entendimento, a toda má notícia desse mundo, a toda previsão desse mundo, a toda lógica econômica, a toda lógica mundana. Nós temos a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Esses dias eu estava ouvindo uma outra pessoa falando: você viu que tem um novo vírus? E daí já fica todo mundo desesperado, porque quem se lembra daqueles dias foram dias difíceis. No entanto, Deus permanece governando sobre todas essas coisas. Deus permanece dominando sobre tudo isso. E eu não preciso temer. Eu recebi o espírito de filho, eu fui adotado como filho, eu não temo. Quando você tiver medo, não corra para o telefone conferir as notícias. Corra para a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que estão viciadas em informação. Passam o dia inteiro vendo qual é a notícia, qual é a próxima previsão, se a bolsa caiu, se a bolsa subiu. Corra um pouco para a palavra de Deus. Ali que a gente vai encontrar refrigério, ali que a gente vai encontrar verdades eternas, ali que a gente vai encontrar a boa notícia que Deus tem colocado nas nossas vidas. Não deixe o diabo roubar a vida abundante que Jesus conquistou para você. Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Você não precisa ter medo. Você vive a vida abundante. Não deixe o diabo roubar aquilo que Jesus já conquistou para você na cruz. Como eu disse para vocês, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, eu quero fazer um convite para vocês que muitas vezes têm, por algum motivo, estado vivendo em temor. Deixa um pouco as notícias. Desliga a TV por uma semana. Deixa de acessar o site da CNN, o G1, por uma semana. Leia a palavra de Deus durante uma semana. Foque nas palavras de não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te espantes, eu sou o teu Deus. Queridos, independente, pode ser que ganhe a eleição quem a gente não quer que ganhe. Pode ser que o Trump ataque mais alguém. Pode ser que o petróleo suba mais, que a inflação dispare, que os juros disparem ainda mais. Mas a nossa confiança não está nessas coisas. A nossa confiança está em Deus, a nossa provisão está em Deus, o nosso sustento está em Deus. O futuro da tua empresa não está nessas coisas. O futuro da tua empresa também está em Deus. Existe uma boa notícia sobre as nossas vidas esse ano, e eu fico muito feliz porque nós, de fato, não somos desse mundo. Enquanto o mundo está falando de crise, enquanto o mundo está falando de prejuízo, de inflação, de guerra, nós estamos falando de colheita abundante. Nós vamos colher a 100 por 1. Escolham entre as más notícias, vocês deixam de lado. Vocês escolham ficar com a palavra que tem sido ministrada na vida de vocês. Nós vamos colher abundantemente. Inclusive, tempos de crise é quando Deus transfere a riqueza dos ímpios para os justos. Então, assim também vai ser nas nossas vidas. Assim é na palavra de Deus, e Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Assim vai ser nas nossas vidas. Mas isso é para quem está em Cristo Jesus. Isso é para quem já convidou Jesus para estar contigo, é para quem já tem uma confiança, é para quem sabe quem caminha ao seu lado. Davi, Josué, todos esses que eu citei, eles tinham um Deus, eles tinham uma confiança num Deus que dominava sobre todas as coisas, que estava com ele a todo momento. Como eu disse para vocês, o ímpio não tem paz. Mas nós que estamos em Cristo temos a paz que excede a todo entendimento.